Pré-jogo, Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. O jogo é muito importante. Fluminense pode sair hoje do Mineirão classificado direto para Libertadores, ou pelo menos dentro da zona que classifica direto para Libertadores da América. A gente sabe, jogo muito difícil, tá? Vou falar sobre isso aqui mais durante o pré-jogo. A gente sabe que tá enfrentando um terceiro colocado que, por um detalhe ou outro, podia estar brigando efetivamente pelo título ainda. Mas, por outro lado, também não tem como a gente ignorar a campanha recente do Fluminense, a qualidade do Fluminense e o desempenho do Fluminense fora de casa nesse Brasileirão também, né? A gente não ignora a parte boa, mas também não ignora a parte ruim. Vamos rodar a vinheta e falar bastante de Cruzeiro e Fluminense hoje no Mineirão. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal pra dar aquela moral aqui pro Raiz Tricolor. Jogo de hoje, 33ª rodada do Brasileirão, às 4 da tarde, Cruzeiro e Fluminense vão se enfrentar no Mineirão, tá? Transmissão em TV fechada, né, no Premiere, e também na TV aberta, transmissão na TV Globo, para alguns estados, tá? Rio, Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pará, Rio Grande do Sul e tem mais um do Nordeste que eu não tô lembrando agora. Eu acho que é Paraíba, beleza? Mas é Paraíba, tá certo. Então esses estados vão ter o Fluminense aí na TV aberta. Todos os outros vão acompanhar só apenas pelo Premiere. Mas, lembrando, transmissão direta do estádio é aqui no Jornada KTO 1902, né, no grupo Jornada, aqui no Raiz Tricolor. Eu não estarei nesse jogo. Terça-feira estarei recebendo, né? Parece uma encomenda agora, né? Mas enfim, terça-feira nasce minha filha, minha segunda filha. Então não estou mais viajando, já estou de prontidão na missão papai ali total. Então não estarei nesse jogo contra o Cruzeiro, mas vai ter a narração do João Paulo Rocha aqui, com a equipe completa lá em BH, tá? João Paulo, Fio, Lessa, Cauã, vamos estar todo mundo lá fazendo aquela transmissão maneira que você já está acostumado. Então 2 horas antes rola a bola, aliás, na nossa transmissão, 4 rola a bola e depois tem o nosso super pós-jogo também. Como eu falei, jogo é às 4 da tarde, tem outros jogos nessa rodada, né? E aí, cara, a gente... Eita, botei a escalação aí pra vocês, né? Aí a gente fala da tabela. Porque os resultados desse sábado foram sensacionais. É só isso que eu digo. Poderia ser melhor? Pô, irmão, poderia, mas... né? O famoso lambe os beiços, né? Deliciosos resultados desse sábado. O Sport eu nem ligo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre os resultados, mas enfim, vou recapitular rapidamente. Sport Atlético Mineiro, tô nem aí, apesar do Atlético chegar a 43, tá? 43 pontos, mas acho que não arranca pra uma classificação ali não, mas a gente tem que ficar de olho, porque o Atlético tem um jogo a menos e é contra o Fortaleza, tá? Um time que tá lá na parte de baixo. Então, numa dessa, a gente pode olhar pra essa tabela aqui. Eu não confio muito no Galo, não, tá? Mas a gente olha pra cá e pode olhar que o Atlético Mineiro tem 46 pontos. Então, 4 pontos a menos que a gente. Então, só pra poder falar aqui, né, que não foi. Mas o Vasco perdendo em casa. O dinizismo ruiu. 3 derrotas seguidas. O que eu errei, não devo ter errado no meu simulador. Lá é loucura. E o Vasco perdendo em casa fez a gente abrir 8 pontos pra eles. O empate do Bahia não foi nem tão bom assim, mas enfim, tava perdendo até o último minuto, né? Mas o Bahia fez um pontinho só, o que deixa a gente com a possibilidade de hoje poder cortar boa parte da vantagem do Bahia, tá? E o São Paulo perdendo em casa pro Red Bull foi lindo também, manteve pelo menos a diferença aqui de 5 pontos para a 8ª posição, lembrando que podem ser 4, né? Se o Atlético Mineiro ganhar lá o jogo atrasado que ele tem contra o Fortaleza, que vai ser jogado nesse meio de semana agora, inclusive. Então vamos lá, tá? Análise rápida aqui dos jogos do domingo. Eu sempre tenho simulado aqui alguns resultados para poder trazer o que eu acho que é mais provável. Acho que Corinthians e Ceará empatam. Acho que o Botafogo pelo menos empata. O Vitória pelo menos empata com o Botafogo. Eu acho que dá Flamengo contra o Santos. Torço para estar errado. Assim como eu acho que dá Palmeiras contra o Mirassol. Acho que aqui vem a primeira derrota do Mirassol em casa. Nesse daqui. Espero estar certo nesse caso. E acho que em Fortaleza e Grêmio dá empate. Tá? Acho que são esses os resultados da rodada. E aí, bem,
a tabela, na minha análise, ficaria dessa maneira aqui. O Fluminense com a possibilidade de ultrapassar o Bahia em caso de vitória contra o Cruzeiro, tá? Olha isso. O Fluminense ultrapassaria o Bahia e o Botafogo, né, dependeria do Botafogo não ganhar o Vitória fora de casa também, chegaria à quinta posição. Eu sei que a tabela do Fluminense segue sendo mais difícil, mas a partir do momento que você ultrapassa, é o outro time que tem que fazer melhor do que você. Então, seria sensacional. Mas o empate, eu acho que já estaria de bom tamanho pro Fluminense no jogo de hoje. Eu não conto com ponto pro jogo de hoje pra classificar pra Libertadores, tá? Pra classificar direto, aí talvez sim. O time do Cruzeiro não é um time bobo. O time do Cruzeiro, pelo contrário, faz uma campanha espetacular. Uma campanha que, se você invertesse um resultadinho ali simples, o Cruzeiro hoje estaria efetivamente na briga pelo título. A gente tá falando de um time que, na sua sequência macro, né? Sequência do campeonato como um todo, faz uma boa campanha de terceiro colocado. É uma campanha de vice, inclusive. Só que aí tem dois, né, ETs ali na frente dele, estão fazendo muito pontos, que é o Flamengo e o Palmeiras. E na campanha recente também, os últimos 5 resultados do Cruzeiro, tá? Empatou com o Atlético Mineiro no Clássico, isso na Arena MRV, dali pra frente ganhou o Fortaleza, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, que é quase uma vitória, ganhou do Vitória e ganhou do Grêmio fora de casa. Tá falando de um time organizado, e eu vou botar a escalação aí na tela. A gente vai para a parte do Bola e Campo e você vai entender uma coisa que o Cruzeiro de 2025 está tendo, que talvez a gente tenha tido um pouco lá em 2022 e que a gente não consegue ter nesse ano. Vou passar aqui e a gente vai para o Bola e Campo. Olha só as prováveis escalações, tá? Talvez você não entendeu de cara, mas a provável escalação do Cruzeiro é Cássio, William, Fabrício Bruno, Djalma e Kaique, Lucas Romero, Eduardo, Matheus Pereira, Kenny Arroio, Christian e Caio Jorge. Na verdade é Christian, Kenny Arroio e Caio Jorge. Você provavelmente não entendeu de cara, mas vamos lá, né? A escalação do Cruzeiro no primeiro turno contra a gente. A gente tá falando de um jogo lá em julho, tá? Logo após o Mundial. Cássio, eu vou falar sem ler, tá? Porque eu sei de cabeça. Que é Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Djalma, Kaique. Aí no meio de campo é Lucas Romero e Lucas Silva. Só que o Lucas Silva tá suspenso. Então, por isso tá entrando o Eduardo. Matheus Pereira, Christian. Aí não era o Kenny Arroio. Era o Wanderson, que tá lesionado. Então por isso tá entrando o Kenny Arroio. E Caio Jorge. É o mesmo time do primeiro turno. A diferença é que tem um suspenso e um lesionado. E aí por isso fizeram 2 trocas só. Mas ainda assim, é outro time. Eu vou ler a escalação do Fluminense do primeiro turno, só pra você ter uma noção do como mudou, né? Naquele jogo, o Fluminense entrou com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e Fuentes. Não foi o René. Hércules e Martinelli, até agora tá muito bom, tá? Só que aí depois vem Nonato, Soteldo, Arias e Germancano. É simplesmente a frente inteira diferente. Nosso time era bem diferente, ainda era o Renato Gaúcho, é bem verdade. Pra hoje, contra a equipe do Cruzeiro, como eu falei, uma equipe muito... Como é que eu vou falar? Muito consistente nesse campeonato, né? Que tem entregue aí... Você pega os quadrantes de campeonato do Cruzeiro... Você pode dividir o campeonato em 7 em 7 rodadas. Mais recentemente, por exemplo, a gente tem o recorte aqui das últimas 10 rodadas. O Cruzeiro, eu diria que o Cruzeiro tá sempre no G5. Se você fizer um recorte aí de 7 ou mais jogos, qualquer recorte que você fizer, o Cruzeiro vai estar sempre lá em cima. Não foi um time espetacular no campeonato, mas tá sendo um time ótimo o campeonato inteiro. Muito difícil você pontuar contra times que têm essa sequência. Hoje, inclusive, o Cruzeiro é 4º na tabela dos últimos 10 jogos, considerando que eles ainda não jogaram o 10º jogo, né, que seria hoje contra o Fluminense. Você pega a tabela dos últimos 10 jogos, o Cruzeiro é um dos times que mais pontuou. Você pega a tabela como mandante, o Cruzeiro é o 3º melhor mandante. Só 2 times, Palmeiras e Bahia, fizeram mais pontos em casa do que o Cruzeiro, e foi 1 ponto só, inclusive. E sendo que o Palmeiras tem jogo a mais em casa em relação à equipe do Cruzeiro. Então, cara, hoje, na verdade, o retrato é que a gente está enfrentando um time que é mais forte do que o nosso. Na naturalidade, no padrão, que inclusive tem se repetido muito nesse Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro hoje ganha o jogo. Só que não é assim que funciona a parada. Escalação provável do Fluminense. Tem o goleiro Fábio no gol, ídolo do Cruzeiro, inclusive, mas ídolo do Fluminense nesse momento também. A gente deve ver aquele misto de vaias e aplausos ali também da torcida do Cruzeiro no Mineirão. Samuel Xavier na lateral direita, muito importante o Samuel jogando fora de casa, se Deus quiser vai a campo, não vai acontecer como foi contra o Ceará. Thiago Silva, se viajou, joga, e Freitas
deve ser mantido ou será que o Ignacio volta? Acho que nesse momento, na cabeça do Zubeldia, não passaria uma troca na zaga, não. Mas não garanto nada, né? Eu acho que... Gabriel, você trocaria? Eu acho que para essa reta final do Brasileiro, não. O Ignacio pode funcionar melhor do que o Freitas, tá? A gente não viu muito do Ignacio. Mas a gente também não viu pouquinho do Ignacio, não. Tá? O que a gente viu do Ignacio até agora é de uma insegurança também. Tem problemas também, né? Na lateral esquerda, o titularíssimo René. No meio de campo, o Martinelli tá suspenso, tá? E aí a gente tem um problema. Quem que a gente coloca nessa função? A gente vai de Facundo Bernal, que vem de atuações muito ruins. A exceção do jogo contra o Internacional, as atuações do Bernal têm sido bem abaixo do que a gente esperava para um jogador que já está mais de um ano no Fluminense, que tem toda aquela questão, adaptação, mas até agora não deslanchou. O Bernal, a essa altura, já era para estar sendo, talvez se não titular, mas incomodando o Martinelli. E nesse momento o Martinelli está suspenso, a gente não sabe se é ele que joga. O Bernal seria para fazer essa função mais de primeiro volante. Ainda tem o Otávio como opção ainda também, mas o Zubeldia tem preferido utilizar o Bernal. A outra opção seria o Nonato. Aí iria segurar mais o Hércules, soltar um pouquinho mais o Nonato, mas eu acho que o Nonato não tem tanta pegada de marcação quanto o Hércules, assim como o Hércules também não tem uma cobertura de frente da área como o Martinelli teria. Eu, particularmente, iria com Otávio. Aí você fala, Gabriel, você tá maluco? Tô. Porque eu botaria o Otávio para fazer marcação individual no Matheus Pereira. Eu acho que essa área aqui, na frente da área do Fluminense, ela é crucial porque o Matheus Pereira joga mais solto do que azeitona na boca de banguela. Mais solto que arroz de vó. É impressionante. Ele desliza por essa área do campo, né? Por essa área aqui do campo. E sempre encontrando o Caio Jorge, e tem o Christian, que é um touro fisicamente, do lado, que é um volante que inclusive o Diniz queria no Fluminense. Quando foi pro Cruzeiro ele contratou, méritos ao Diniz por essa contratação, tava no Atlético Paranaense ainda o Christian, e o Fluminense acabou não conseguindo contratar, tá no Cruzeiro agora e joga muita bola, porque é um... Não tô igualando aqui, tá? Mas é uma espécie de John Arias, jogador que você pode ver ele roubando bola no campo, na intermediária defensiva e chegando no ataque pra finalizar também. Ele joga um pouquinho mais atrás que o John Arias, mas só pra entender a mobilidade do jogador. Então, ter alguém marcando a vera ao Matheus Pereira na frente da área seria muito útil. Então, eu iria com o Otávio, ter um pouco mais de experiência, já dá que com 25, já dá uma naquela no tornozelo, que já toma um amarelo, se segura e depois aos 60, 65 sai, né? Acho que ele vai de Bernal, tá? Acho que ele não vai arriscar o Nonato, recuar Hércules, deixar o meio de campo um pouco mais livre, ali não com pouca pegada de marcação. Enfim, acho que ele vai acabar indo de Bernal. Hércules e Lúcio Acosta, o ataque com Serna e Canóbio voltaram a jogar melhor no último jogo, e há quem diga que isso tem a ver com a entrada do Everaldo. Eu botei aqui o John Kennedy como possibilidade porque eu não sei se ele vai manter o John Kennedy no banco. Ele disse que o Everaldo foi uma situação específica para o jogo contra o Mirassol. Será que agradou? Será que não agradou? Na verdade, nenhum centroavante hoje me agrada. Pode ser o John Kennedy, o Germancano, o Everaldo, pode ser o Everened, pode ser o Canaldo, pode ser misturar dois que nenhum me agrada. Por mim, tava jogando sem centroavante. Mas hoje... Everaldo foi o menos testado com o Zubeldia. Então, enfim, e no último jogo não jogou pior do que quem vinha jogando. Então acho que o Zubeldia vai de Everaldo nesse jogo, mas vamos ver. O John Kennedy também não estava jogando muito longe do que o Everaldo fez no último jogo também não. Então, né? Enfim. Olha só, a arbitragem da partida vai ser do Rodrigo José Pereira de Lima. Tá? Árbitro que apita Campeonato Brasileiro, apitou nesse Brasileirão 21 jogos, é muito jogo. Apitou jogo grande agora recentemente São Paulo e Flamengo, Botafogo e Santos. Apitou jogo do Fluminense contra o Mirassol, Mirassol. E aí você já se lembrou, né? Ele foi o árbitro que no campo deu o gol validado, aquele primeiro gol do Fluminense, e depois foi no VAR e anulou da falta do Canóbio no início da jogada. Nesse Brasileirão ele também apitou, aliás, nesse ano ele também apitou a vitória do Fluminense pela Copa do Brasil lá contra o Internacional, apitou a vitória contra o Vasco no primeiro turno, a vitória contra o Corinthians no primeiro turno fora de casa e a derrota para o Fortaleza na estreia. É um árbitro de Pernambuco e que vai ser auxiliado, provavelmente para atrapalhado, né, no seu trabalho, por Wagner Hillway no VAR. Então, preparem-se para intromissões desnecessárias e um jogo irritante de arbitragem, porque onde o Wagner Hillway está, problema literal. É isso, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá teu palpite aqui também pro jogo de hoje, tá? Na verdade, eu quero que você responda o seguinte: o Fluminense é favorito para você pro jogo de hoje? Eu acho que meio óbvio que não é, né?
Mas vai que você pensa diferente, né? Inclusive, se você quiser ir lá fazer uma apostinha na KTO, eles têm a chance extra, né? Aí basta você ativar lá na aba promoções, usa o link que tá aqui embaixo para fazer o cadastro, fazer seu depósito. Aí você ativa lá na aba promoções a chance extra, faz uma múltipla do Brasileirão ali com odd acima de 3 e na hora de ativar aqui o bônus, você bota aqui aposta grátis de R$10. Tá? Eu, por exemplo, fiz uma aqui que é daquela que só serve na chance extra mesmo, é uma odd 30, tá? Que é o Fluminense ganhar o Cruzeiro, o Vitória ganhar o Botafogo e pelo menos um golzinho do Santos em cima do Flamengo. Se isso aqui, essas 3 acontecerem, eu vou ficar muito mais feliz até mesmo do que os R$290 que eu vou ganhar, né? Porque vai ter a felicidade completa do Fluminense como tricolor também. E se não ganhar também, aí eu tenho uma chance extra, posso fazer outra aposta de R$10 de novo, beleza? Passa lá na KTO, lembrando que é para maior de 18 anos e só aposta aquilo que você pode perder, R$10. Se não fizer falta nenhuma, você pode ir lá e fazer aquele cadastro maroto usando o link aqui da descrição. Beleza? É isso então, tamo junto, até a próxima, valeu!